Paz, Senhor, querido irmão, querida irmã, amigo, o evangelista Rubenson Mundel. Estou aqui hoje para ministrar a última aula da Escola Bíblica Dominical na lição dos jovens, aula essa de número 13. E eu já quero te avisar, se porventura tu perdeu alguma aula, eu tenho todas aqui no meu canal, gravadas e agrupadas numa playlist para facilitar a tua busca e a tua procura. Se porventura tu deixou de assistir alguma, vá lá, assista aquela que você ainda não assistiu, porque todas elas trazem um rico ensinamento para nossas vidas. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre a revista O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo e chegamos hoje à lição de número 13, que data do dia 28/6/2021 e traz por título a Santa Ceia, o amor e a ressurreição. O nosso texto do dia: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Esse texto está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. A síntese de hoje diz assim: o sacrifício de Jesus na cruz foi o maior exemplo de amor sacrificial. E você, querido irmão, querida irmã que está semanalmente comigo aqui no meu canal, é um privilégio poder estar mais uma vez contigo. E você, amigo, amiga que está chegando agora, é um prazer te ter por aqui. Você é muito bem-vindo. E eu quero te dizer que esse será um canal de bênção para você. E você que está chegando agora, já pegue de costume a pegar o seu bloco de nota, o marca-texto, a Bíblia, se possível também a revista, para anotar todas as referências bíblicas que passamos durante a lição, para agregar a lição. E o primeiro texto eu já quero passar agora, está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18. Por que esse texto? Porque a nossa síntese diz assim: o sacrifício de Jesus na cruz foi o maior exemplo sacrificial. Quem sabe alguém vai pensar e vai dizer: mas irmão, Jesus não foi um mártir? Claro que não. Jesus não foi um mártir, Jesus foi um sacrifício. Ele mesmo se deu por resgate das nossas almas. E esse texto vai dizer assim: ó, a minha vida ninguém me tira, mas eu mesmo a dou, né? E no finalzinho do versículo vai dizer: e este mandamento eu recebi de meu Pai. Aleluia! O objetivo geral dessa última lição do trimestre, no capítulo 1, ou no tópico 1, é mostrar as orientações de Paulo a respeito da celebração da ceia do Senhor. No tópico 2 é conhecer o poema do amor, onde aprofundaremos então o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E no tópico 13 é saber a respeito da ressurreição e do destino final dos salvos. O nosso texto bíblico de hoje está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 25. E para concluirmos então a introdução, nesta última lição do trimestre, estudaremos a respeito da ceia do Senhor, o poema do amor, a ressurreição e o destino final dos salvos. Oh, glória a Deus! Você pode glorificar a Deus? Olha como rica vai ser essa lição, quanto ensinamento já temos até aqui nesse ponto. Eu quero te pedir, se tudo isso já está sendo bênção na tua vida, me ajude aqui no nosso canal. E você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Glória a Deus! Tópico 1. Orientações a respeito da celebração da ceia do Senhor. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos, sendo o primeiro deles: Paulo repreende as dissensões durante a celebração da ceia do Senhor. Aí vai abordar do capítulo 11, do verso 17 ao verso 22. Assim diz a lição: as igrejas do primeiro século participavam de uma refeição comum, que tinha por objetivo principal a comunhão dos membros, chamada ágape, né? O apóstolo Paulo vai falar da festa do amor, né? A festa ágape, que eram essas reuniões, né? Onde o povo, a comunidade ali da igreja local se reunia para comer, então, para se alimentar, e foi denominada essa festa, essa reunião, como a festa do amor.
Com o passar do tempo, essa celebração se uniu com a comemoração da ceia do Senhor, ou seja, com o passar do tempo, eles já usavam o momento ou o dia que eles se reuniam para comer, para se alimentar, para também partir a ceia, ok? Todavia, durante essa celebração, os irmãos em Corintos, com melhores condições, financeiras, comiam suas refeições em separado das demais pessoas. Como assim? Os irmãos que tinham mais condições, que levavam mais coisas, que levavam comidas melhores, então eles começaram a se distanciar das pessoas que tinham menos condições financeiras, que por vezes levavam comida simples ou até mesmo nem levavam. Então eles começaram a fazer acepções de pessoas, ou seja, os que tinham melhor condição financeira ficavam com os que tinham melhor condição financeira, e os que eram mais simples, né? Eles começaram a ficar com os mais simples. E o apóstolo Paulo vem combatendo essa ideia. Por quê? Porque o objetivo da reunião era a comunhão entre os irmãos, E os que tinham condições melhores agora, eles não queriam estar na comunhão com o todo, mas eles queriam estar na comunhão com aqueles que estavam no mesmo patamar, quem sabe, financeiro que eles, que tinham as mesmas condições que eles. Mas o apóstolo Paulo, ele vai entender isso como uma prática pecaminosa. Por quê? Porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. E eu quero ir a 2 textos da palavra de Deus nesse momento. Anote todas as referências, leia o texto com o texto para tu não, ou para nós não arrumar nenhum pretexto, né? Então leia o texto e o contexto aí na tua casa. O primeiro texto está em Romanos, capítulo 2, versículo 11, que diz: porque para com Deus, né, não há acepção de pessoas. Mas irmão, você falou que era uma prática pecaminosa. Esse texto não está falando que quem faz acepção comete pecado. Esse texto só está falando que Deus não faz acepção. Vamos ao segundo texto então, que está na carta do apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 9, que diz: mas se fazeis acepções de pessoas, cometeis pecados e sois condenados pela lei como transgressores. Então cuidado para não fazer acepção de pessoas. E Paulo vem combatendo isso na igreja de Corinto, e ele vai chegar a dizer: olha, quando vocês se ajuntam, vocês não se ajuntam para coisa boa, mas para coisa ruim, ou para ficarem piores do que já estão. Ele vai falar isso no texto. Então a gente nota que Paulo ele vai dedicar alguns versos para falar sobre essa questão, e ele vai combater essa prática de acepção de pessoas dentro da igreja de Corinto, ok? Subtópico 2, um olhar para o passado, o modelo da ceia do Senhor. Eu sempre digo que a gente precisa olhar para o passado. Precisa por quê? Para relembrar o que Cristo fez pelas nossas vidas na cruz do Calvário, e poder expressar uma gratidão genuína por aquilo que Cristo fez acerca da nossa vida. Mas a gente precisa olhar para o presente. Por quê? Porque a gente precisa viver o presente em Cristo. E o que é viver o presente em Cristo? A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E a gente precisa olhar para o futuro. Por quê? Para a gente ver as promessas, para a gente desfrutar das promessas vindouras. E quais promessas, irmão? A promessa que Jesus nos prometeu que viria buscar a sua igreja, a promessa de morar com Jesus, de estar sempre com ele, de, glória, sentar à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó no reino dos céus. Aleluia! Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, narram sobre a última ceia de Jesus com os seus discípulos, mas eles foram escritos décadas depois das cartas aos Coríntios. Olhando para trás, a ceia do Senhor apontava para a centralidade da morte de Cristo. O pão simboliza o corpo de Cristo, que é partido por vós, e o suco de uva simboliza o sangue vertido na cruz, né? A base para a absolvição de todo pecador no julgamento divino é
a morte de Cristo. Por isso, a orientação de Jesus para a celebração da ceia do Senhor é para se fazer em memória dele, né? Em memória da sua morte. E por que o sangue de Cristo e o sacrifício de Cristo, eles são a base para a nossa absolvição? Romanos capítulo 5, versículo 1 vai responder. E vai dizer assim o texto: e tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu sou justificado diante de Deus pela fé que eu exerço sobre a obra que Cristo fez no Calvário. Porque a morte de cruz, a morte que Jesus morreu, satisfez, então, o desejo de Deus. E uma vez Jesus pagando a nossa dívida para com Deus, nós fomos religados, reaproximados a Deus por meio da morte de Cristo. Então, a salvação, ela não é por obras, ela é pela fé. Fé em quem? Em Jesus. Ô glória! Você pode glorificar a Deus? Subtópico 3, um olhar introspectivo. O que é isso? Um olhar para dentro, né? Um olhar para dentro, o interior, né? O autoexame preventivo para não ser condenado. Celebrar a ceia do Senhor é testemunhar a morte e a ressurreição de Jesus, enquanto se aguarda o arrebatamento da igreja. Todavia, Paulo afirma que alguns irmãos de Corinto estavam participando da ceia para sua própria condenação, né? A atitude dos crentes de Corinto durante a celebração era indigna por não discernir o corpo do Senhor, ou seja, não ter consciência, não ter então entendimento sobre aquele ato e sobre o que ele representa. Um reflexo da vida prática deles. Por isso, Paulo recomenda que, ao participar da celebração da Santa Ceia, cada um examine a si mesmo para não ser condenados com o mundo. Então, note, irmão, note, irmã, não é a gente examinar o irmão, a irmã, quem sabe o pastor, o obreiro, não. É você examinar você, é eu examinar eu, e cada um se examinar. Para quê? Porque se nós julgar a nós mesmos, a Bíblia diz, nós não seremos condenados com o mundo. Aleluia! O autoexame deveria ser feito como igreja e individualmente, ou seja, como o coletivo. Como é que está essa igreja diante de Deus? E como estou eu diante de Deus? Paulo destaca que deveria ser feita revistas as atitudes contraditórias que estavam ocorrendo na própria ceia do Senhor, que refletiam o dia a dia deles, para uma correção de rumo. A ceia do Senhor aponta para a cruz de Cristo. Nela, o participante deve ser crucificado com Cristo. Caso contrário, deve rever suas atitudes para não ser condenado com o mundo. E para concluirmos, então, o tópico 1, eu quero ir ao texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Você pode glorificar a Deus? Olha, com rica lição, com profundo ensinamento que a gente tem para a nossa vida. Se a gente está em Cristo, a gente é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e não vivo mais eu, ou seja, o desejo da minha carne não habita mais em mim, mas agora vive Cristo, ou seja, eu sou dirigido pelo Espírito Santo, segundo a vontade de Cristo para a minha vida. Tópico 2, o poema do amor. O poema do amor. Então, no tópico 1, cumprimos o objetivo, né? De falar sobre as orientações acerca da ceia. Agora, tópico 2, o poema do amor. O tópico 2 também tem 3
subtópicos, e o primeiro deles, a causa das divisões na comunidade de Corinto, era a falta de amor. O texto do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios traz um dos mais belos poemas de todos os tempos, também conhecido como o hino do amor. E eu sempre digo, você que já está há mais tempo comigo, você vai perceber e logo se lembrar que eu sempre falo isso. Eu sempre digo, irmão, que o termômetro, ou o verdadeiro termômetro da genuína espiritualidade de um cristão é o amor. Não adianta eu pregar bem, eu cantar bem, eu ser um bom líder, eu dirigir bem uma congregação, eu cuidar de um grupo de jovens, se eu não tenho amor. Sem amor, de nada vale, de nada adianta, ok? A gente já vai aprofundar essa questão um pouquinho mais à frente. Eu quero já te deixar o texto agora de Mateus capítulo 22, versículo 36, aonde a Bíblia vai dizer que um doutor da lei vai interrogar Jesus, e ele vai perguntar assim: mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus vai dizer assim, e disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, o amor. A base é o amor. Um pouquinho mais para frente aqui na lição, a vida da igreja, para que seja fraterna e feliz, exige a prática do amor. Sem o amor, a igreja deixa de ser um local seguro e acolhedor. E tem muitas pessoas que dizem: irmão, eu não vou na igreja, eu não procuro uma igreja, porque não existe igreja perfeita. Irmão, e não existe mesmo, porque o dia que tu encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque por certo ela deixará de ser perfeita. Por quê? Porque nós somos seres humanos e a igreja é composta por seres humanos. E somos falhos, somos pecadores, temos erros, mas a cada dia buscamos em Cristo o aperfeiçoamento da nossa vida, da nossa chamada. Então a igreja não é perfeita, mas ela é a única expressão de Cristo nessa terra. É ela que prega o evangelho, é ela que acolhe as almas, é ela que trata os feridos, é ela que resgata os perdidos. É a igreja do Senhor, a igreja viva, a igreja organismo que somos nós. Aleluia! E eu quero deixar dois textos acerca do amor, do amar, para a gente concluir então o subtópico 1 do tópico 2. O primeiro está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, que diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, quando a gente ama, o mundo percebe que somos discípulos de Cristo. E o outro texto está na primeira carta de João agora, capítulo 3, versículo 18, que diz: meus filhinhos, não amemos com palavras, nem de língua, mas amemos em obras e em verdade. Aleluia! É um amor que não é apenas falado, mas ele é expressado com a própria vida. Subtópico 2, a proeminência do amor sobre os dons. Paulo termina o capítulo 12 aconselhando os coríntios a buscarem os melhores dons, e ele os apresentaria um caminho ainda mais excelente. E eu quero destacar aqui o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Eu quero te aconselhar que você leia todo o capítulo 13, leia todo ele, porque é um capítulo lindo, instrutivo, rico em aprendizado para minha e para a tua vida. Do capítulo 13 eu quero destacar o último versículo, para ganharmos tempo, que diz: 3 coisas, na verdade permanecerão. A primeira, a fé. A segunda, a esperança. E a terceira, o amor. Porém, o amor é o maior deles. Aleluia!
Então note que o amor é a base de tudo. Com isso concluímos o subtópico 2. Eu quero te pedir mais uma vez, se tudo isso já está sendo bênção na tua vida, me ajude aqui no canal por gentileza, e você me ajuda a curtir o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Aleluia! Subtópico 3. A perenidade do amor, ele jamais passará. Nós sabemos que os dons e serviços são importantíssimos para a igreja, mas eles não permanecerão para sempre. Contudo, o amor jamais passará. O amor é como uma característica genética de Deus que comprova a paternidade divina. E eu quero deixar 2 textos da palavra de Deus para a gente concluir então o tópico 2. O primeiro texto está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, que diz: aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Aleluia! E o segundo texto que eu quero deixar para você é o grande texto áureo de toda a Bíblia Sagrada, é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E fazendo uma exegese desse texto, vamos lá. Porque Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, o maior número de pessoas, de tal maneira, a maior intensidade, que deu o maior gesto de amor, o seu Filho, a maior dádiva, para que todo aquele, a maior oportunidade, que nele a maior atração, crer, a maior simplicidade, não pereça, o maior livramento, mas tenha a maior certeza, a vida eterna, o maior presente. Aleluia! Você pode glorificar a Deus. Olha quão grande o amor que Deus nos amou. Aleluia! Ele deu o seu Filho para morrer naquela cruz no meu, no teu lugar. E a Bíblia diz que Cristo pegou a cédula de dívida que era contra nós e cravou na cruz do Calvário. Aleluia! Cristo pagou o preço pela minha e pela tua vida. Tópico 3. A ressurreição e o destino do cristão salvo. O tópico 3 também tem 3 subtópicos, sendo o primeiro deles: a fé na ressurreição de Jesus é a garantia da vida eterna com Deus, né? Então, um texto importante já nesse momento é o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14, que diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Mas nós glorificamos a Deus, porque temos a certeza e a convicção da ressurreição de Cristo. E da metade do tópico para o final diz assim: os gregos acreditavam que a alma era imortal, mas vivia aprisionada no corpo mortal. O corpo era visto como impedimento para a alma se realizar plenamente. Em Corinto não era diferente, e o mesmo algumas pessoas da igreja voltaram a ter dúvidas a respeito da ressurreição. Então Paulo reafirma a fé na ressurreição de Jesus, que garante a vitória definitiva sobre o pecado. Ele afirma que, abre aspas, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aleluia! E eu sempre digo, irmã, claro que eu digo de uma forma alegórica, mas eu sempre digo que o único céu que o ímpio experimentará na sua vida todinha é a terra. Porque no porvir ele estará para sempre no inferno de sofrimento, de flagelo. E o único inferno que o salvo experimentará
é aqui nessa terra também, porque no porvir ele estará para sempre com o Senhor Jesus Cristo, e de eternidade a eternidade estaremos na presença de Jesus. Você pode glorificar a Deus? E eu falei tudo isso para te dizer que a Bíblia diz que os ímpios levam a vida baseado nesse texto da palavra de Deus de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32, que diz: olha, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, eles não têm esperança, eles não têm fé, é uma tragédia para eles essa vida. Ok? Então, eles estão pensando que eles vão morrer e tudo vai acabar, que eles não vão prestar conta do que fizeram. Mas a Bíblia ensina muito o contrário. Hebreus 9:27 diz assim: e aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, prestaremos conta. A Bíblia diz que todos hão de comparecer ante o tribunal de Cristo para prestarmos conta das nossas obras que realizamos nessa terra. Aleluia! Subtópico 2, Deus dará aos crentes salvos um corpo glorioso. Olha quão rico é essa promessa, teremos um corpo glorioso. Paulo ensina que corpo e sangue não podem herdar o reino de Deus. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Deus dá a cada semente o corpo que quer, e ao salvo dará um corpo glorioso. Isso está lá em 1 Coríntios 15, do 42 ao 44. E um texto ou uma passagem interessante e importante nesse momento da lição está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. Eu quero destacar aqui o verso 13 e o 18, mas leia toda a passagem. Eu não vou me alongar muito para o vídeo, a nossa videoaula não ficar muito extensa, então eu vou destacar apenas esses dois versículos, o 13 e o 18. O 13 diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, mas nós temos esperança. E o verso 18 Paulo conclui dizendo assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E eu abro um parêntese aqui nessa aula para dizer, irmão, tenha esperança, tenha fé, acredite, enquanto a vida, há esperança, e Cristo está às portas para buscar a sua igreja, para buscar os seus, e em nome de Jesus não vai se perder ninguém da tua casa, da tua família. Os teus filhos serão salvos, a tua filha será salva, o teu marido será salvo, os teus pais serão salvos. Oh glória, porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia! Você pode glorificar a Deus? Então, subtópico 3, né? Chegamos agora ao último subtópico da lição e ao último subtópico do trimestre também. E ele traz por subtítulo: os crentes salvos e que estiverem vivos na última hora serão arrebatados. Por isso que eu fiz menção para você ler o capítulo 4, do verso 13 ao verso 18 de 1 a Tessalonicenses, né? Importante fosse que você pudesse ler todo o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios também. Da metade para o final diz assim: no arrebatamento, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha que promessa linda, irmão. E essa promessa é para mim, é para você, é para nós. Paulo conclui o capítulo 15 dizendo, abre aspas: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E eu abro um parênteses aqui para te dizer, irmão, irmã, professor, líder, dirigente, encarregado, não esmoreça, não largue o arado, não desista, não volte atrás, porque o teu trabalho está sendo visto pelo Senhor. Há uma recompensa para a tua vida, há uma recompensa para você. A Bíblia está garantindo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! E eu quero concluir esse tópico, eu quero concluir essa lição, eu quero concluir esse trimestre lendo o texto de Daniel, capítulo 12, versículo 3, que diz assim: os sábios brilharão intensamente como o esplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas para sempre. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus, você pode dar glórias a Deus. Olha quanto ensinamento, olha a profundidade, olha a riqueza desse ensino para a minha vida, para a tua vida, para a minha casa, para a tua casa, para o meu ministério, para o teu ministério. Aleluia! E eu quero te pedir, se tudo isso foi bênção na tua vida, por gentileza, me ajude aqui no canal, de uma forma simples, curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. E se possível for, compartilhe esse vídeo nas tuas redes sociais, compartilhe nos grupos de WhatsApp para ajudar a gente aqui no canal. E se você puder ficar um minutinho comigo ainda, eu quero te dizer que logo aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, eu tenho alguns links ali. Eu quero destacar pelo menos 3 links que eu tenho ali. O primeiro é um grupo no Telegram que eu criei da EBD. Para quê? Para disponibilizar todo o material da Escola Bíblica Dominical em PDF, os textos que eu uso, as minhas anotações, as ponderações que eu faço. Esse material eu disponibilizo ali no grupo, no Telegram. Clica no link, tu será redirecionado ao grupo do Telegram, entra no grupo e tu terá acesso gratuito a todo o material das aulas, tanto dos jovens quanto dos adultos. O segundo link, também no Telegram, se chama Apocalipse Descomplicado, aonde eu falo acerca do livro de Apocalipse. Eu ministro sobre isso e palestro há mais de 7 anos. Então você que é um entusiasta, você que quer aprender, que tem curiosidade acerca desse livro milenar, entre no meu grupo no Telegram e eu disponibilizo material semanalmente no grupo do Telegram acerca do livro de Apocalipse. E o terceiro link que eu quero destacar é o link do meu Instagram. Clica no link, tu será redirecionado ao meu perfil no Instagram. Me segue no Instagram, e me seguindo no Instagram, entrando para esses 2 grupos do Telegram, tu terá acesso a todo o material que eu disponibilizo na internet de forma gratuita. Querido irmão, irmã, amigo e amiga, o desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua saúde, que Deus abra as portas que você precisa que Ele abra, que tudo que você botar a mão prospere, e aonde você botar a planta do pé, que Deus te dê por herança. Que Deus abençoe. Até semana que vem, no novo trimestre, terceiro trimestre de 2021. Graça e paz.